Glória a Deus, amém, amados? Hoje, nosso 20º dia de jejum, de 21 dias, nosso penúltimo dia do jejum. E eu confesso que eu estou muito feliz com tudo que eu tenho visto Deus fazer na vida dos irmãos. Eu creio que os irmãos têm sido renovados, cheios de vida, cheios de fé, cheios de unção. E nós temos visto a glória, curas, conversões. Eu gostaria que isso pegasse até a sua casa. Eu quero, já agora, no início, deixar um convite para você que nos assistir durante esses dias. Que você se organize, se esforce para estar conosco amanhã, na reunião presencial do final do jejum. Quero orar por você, ministrar cura, quero ministrar unção, impor as mãos sobre você e declarar a vida de Deus, a abundância sobre a sua casa, prosperidade sobre você, a sua vida, a sua família. Não deixe de estar aqui amanhã às 19h30. Amém? Eu gostaria hoje de compartilhar com você o seguinte: o Espírito Santo não nos condena. Deus não te condena. O ministério do Espírito não é o ministério da condenação. Pelo contrário, é o ministério da justificação. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, receber de Ti. Por isso nós clamamos, Pai, que o Senhor fale conosco. Que nós possamos, Deus, sair daqui cheios, renovados. Que a Tua palavra, Deus, venha nos encher, venha nos transformar. Os nossos corações possam estar, Deus, aquecidos pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia no livro de Apocalipse, quando ela fala do diabo, ela chama o diabo de acusador. Por quê? Ele nos acusa de dia e de noite. E o que é interessante, irmãos, é que o diabo, ele não te acusa de qualquer maneira. Ele te acusa com uma base legal. E essa base legal, ela é a lei. Então ele usa a lei para te acusar. Então qual é o segredo? É que nós não estamos mais vivendo como escravos da lei. Nós fomos libertos. Nós estamos vivendo hoje a graça. E nós fomos perdoados. Então essa acusação e essa condenação, elas não deveriam acontecer. Mas o diabo, ele é mentiroso. Por isso que ele nos acusa lançando mentiras nas nossas mentes. Então o Espírito Santo não tem essa função. Pelo contrário, o Espírito Santo, ele tem a função de convencer você a respeito da justiça. O Espírito fala para você quem você realmente é. Fala assim: eu sou filho amado de Deus. Quando você fala isso, o Espírito testifica em você que você é amado, que Ele se importa com você. A Bíblia fala que Ele é o seu consolador, que Ele é o seu conselheiro. Ele não está mantendo o registro dos seus erros, pelo contrário, Ele está testificando para você que o sangue de Jesus já te lavou e já te purificou de todo pecado. Sabe, Hebreus capítulo 10, verso 17 fala que o próprio Espírito, ele não se lembra do pecado. Não tem mais memória diante de Deus do seu pecado. Então, se ele não lembra, se não tem mais memória, como que ele está te condenando? Como que ele está te acusando? Pastor, por que o senhor está falando isso? É porque muitas vezes o diabo, ele passa para nós a impressão de que é o Espírito Santo que está nos acusando. Quando você peca, quando você erra, quando algo acontece, você aceita a condenação, porque você acha que é o Espírito Santo. Normalmente, quando você peca, vem aquele pensamento: nossa, pequei. E aí gera aquela tristeza, aí gera aquele pensamento: agora Deus não está mais favorável a mim. Algo aconteceu, estragou o carro, perdi o emprego, é porque eu pequei. Na verdade, o diabo, ele fala isso na sua mente em primeira pessoa, e você acha que é o Espírito que está te acusando. Você acha que é Deus que está te condenando. Mas, irmão, você precisa ter clareza: essa não é a obra do Espírito. Pelo contrário, o Espírito, ele vem para te dizer que você
foi justificado, que você é perdoado. Então, quando você ouvir essa voz que vem para te tirar a paz, que vem para te angustiar e vem para te condenar, saiba que essa voz é a voz do diabo e você tem autoridade para repreendê-la. Você não precisa viver debaixo de condenação, mas você pode avançar. No livro de João, capítulo 16, no verso 8, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado porque não creem em mim. Então aqui está falando da obra do Espírito. O Espírito vai convencer o mundo do pecado. Por que o mundo precisa ser convencido do pecado? Porque alguém que não é nascido de novo, alguém que não recebeu ainda a vida de Deus, ele pensa que talvez pecado não é pecado, ou talvez ele pensa que consegue resolver o problema do pecado sozinho. Então ele precisa ser convencido de que pecado é pecado, e ele precisa ser convencido que ele precisa de um Salvador, e que esse Salvador é Cristo, que morreu para salvá-lo. Então, enquanto ele não foi salvo, ele é convencido do pecado. Esse convencimento, ele acontece para o mundo, mas para nós que nascemos de novo, ele nos convence da justiça. Ele convence você que você foi justificado mediante a fé, que você foi perdoado e que não há mais nenhuma condenação da parte de Deus para você, mas que Deus olha para você com favor e Ele te guia em toda a verdade. O livro de João, capítulo 16, verso 3, fala que o Espírito te guia à verdade, e a verdade é a palavra de Cristo. A verdade não é uma palavra de condenação, a verdade é que a obra de Cristo, ela foi completa e nós podemos receber. Sabe, você é filho de Deus, você é filho, e o Espírito testifica no seu espírito que você é filho, o Espírito fala no seu espírito que você é filho, e nós precisamos ter essa consciência, esse coração, sabe? Eu só pegar minha Bíblia aqui, que eu estou sem a projeção, livro de Romanos 8,16. Eu gosto de pregar no computador porque às vezes folhear aqui demora um pouquinho. Você está ouvindo em casa, você pode estar com pressa. Mas livro de Romanos, capítulo 8, no verso 16, diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Fecha seu olho, fala assim: o Espírito de Deus testifica no meu espírito, eu sou filho de Deus. Aleluias. Sabe, se você acha que a obra do Espírito é ficar te convencendo do pecado, isso aí é o diabo que está te acusando, está te condenando. Deixa isso para trás. Hoje ele convence que você é filho. Você foi convencido do pecado um dia. O dia que você aceitou Jesus, ele estava te convencendo do pecado. Mas hoje ele te convence da justiça. O diabo é o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse capítulo 12, verso 10 fala a respeito disso. Apocalipse 12, 10 diz o seguinte: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, os que os acusa diante do nosso Deus de dia. Ele acusa. Mas hoje, como nós lemos livro de 1 João, capítulo 2, hoje nós temos um advogado diante do Pai. O que esse advogado faz? Ele fala para o Pai: e nós já somos perdoados e justificados. O diabo pode te acusar, mas Cristo está lá para te defender e dizer que você já é perdoado. Amém? Tem isso no seu coração, você é perdoado, e o alvo do Espírito é trazer para você vida, e vida em abundância. Por quê, pastor? Porque o sentimento de acusação e condenação não parte de Deus, parte do diabo. O que parte de Deus? Romanos 8:1 fala assim: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se a palavra foi clara, não tem mais condenação. Então, quando eu sinto essa acusação, eu preciso ter clareza: não vem da parte de Deus, vem do diabo. E o diabo não pode estar sassaricando a minha mente.
Eu tenho que ter clareza. O passarinho pode até pousar na minha cabeça, mas não pode fazer ninho. A acusação pode vir, mas eu repreendo. Fala, cala a boca, Satanás, em nome de Jesus, porque eu já sou perdoado. Sabe, irmãos, tem muitos irmãos que têm medo de orar, medo de fazer algo, medo até de pegar o microfone e de falar uma palavra simples que seja, porque não se sente qualificado, não se sente apto. Nossa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar? Como que eu vou orar pelo doente? Já pensou eu orar pelo doente, o doente não sarar? No final é medo. Medo de quê? Medo de você falar, de você fazer e Deus não responder. Mas quando você entende que não tem mais condenação, que você foi perdoado, que o sangue está sobre você e que Deus agora está a seu favor, você perde o medo, você ganha fé para fazer e para desfazer as obras do diabo. Quando você chega na sua casa, aquele espírito de briga, de confusão, aquela bagunça, e às vezes o diabo vem para te intimidar. Ah, tá assim por causa disso. Muitas vezes, principalmente quem é mãe, olha para o filho está lá na droga, na bebida, e o diabo vem e te acusa. Seu filho está assim porque você errou na criação dele. Seu filho está assim porque você falhou. É um espírito de acusação, de condenação. E eu quero falar algo para você hoje da parte de Deus. Manda esse espírito maligno calar a boca na sua mente, em nome de Jesus. Eu repreendo isso da sua mente, porque a palavra de Deus, ela fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quem andou? Eu escolhi ir para o vale da sombra da morte, ainda ali o Senhor está comigo, o Senhor não me deixa, o Senhor continua comigo. Irmãos, quando você olha a história de Abraão e a história de Isaac, elas são muito parecidas. Eu vou te contar de Abraão. A palavra fala que Abraão, ele foi para uma terra distante, e quando ele chegou naquela terra, ele falou que Sara era sua irmã. Por que ele falou? Porque ele estava com medo de que alguém se interessasse por ela e matasse ele para ficar com ela. Então ele mentiu para não perder a esposa. Então o rei tomou Sara, e a palavra fala que o Senhor deu um sonho para o rei, falou para o rei, ó, essa mulher tem marido, e o marido dela é meu servo, você não toca nela não, vai ter problema. E aí então o rei chama Abraão e fala, poxa Abraão, como você faz isso, né? Abraão fala, fiquei com medo, não tive coragem. Mas sabe o que aconteceu? Todas as mulheres ali ficaram estéreis, mas quem orou para elas serem curadas? Abraão. Agora você já imaginou se Abraão tivesse condenado? Já pensou se Abraão aceitasse a acusação do diabo? O diabo vem na mente de Abraão e acusa. Tá vendo? Todo mundo doente, a culpa é sua. Foi você que pecou, foi você que errou. Vai ficar todo mundo doente, não vai ter mais filho aqui. Mas Abraão aceitou essa condenação? Não. Abraão sabia da promessa. Abraão foi lá, orou com as mulheres e elas puderam voltar a ter filho. Eu quero falar isso aqui principalmente para mãe que tem filho que está envolvido em droga, que está envolvido em bebida, que está distante do caminho do Senhor, e que muitas vezes o diabo fala na sua mente que você está vivendo isso com seu filho porque você errou na criação dele. Eu quero falar para você, você já é perdoada. Não aceite a condenação, tenha fé para orar pelos seus filhos, para orar com autoridade, para repreender a obra do diabo sobre eles e declarar que eles são salvos, que eles são promessas de Deus e que Deus tem o melhor sobre eles. Rejeita esse sentimento de acusação, de condenação. Talvez seu casamento está uma bagunça, está desandado, e você acha que é normal, você acha que é porque você errou, porque você pecou, e vai viver assim pro resto da vida. Não, Deus tem restituição, Deus tem restauração, Deus vai restaurar a sua vida financeira, seu casamento, a sua família. Rejeita a condenação e toma posse da promessa de Deus sobre você. Amém? Pastor, por que isso? Porque o diabo, ele usa a lei para te acusar. O que a lei fala? Romanos 3:20. O salário do pecado é a morte. E a lei não tem poder para te justificar. A lei não tem poder para te guardar. Ela só tem poder para te mostrar o erro. Paulo fala, a lei é santa, justa e boa, mas ela não tem poder para te tornar santo, justo e bom. Ou seja, ela te mostra a falha, mas ela não tem poder para consertar a falha. Então o diabo, ele sabe disso. Ele usa a lei para te mostrar o erro e
para te condenar, mas é o sangue de Jesus que tem poder para te mudar. Então, enquanto você vive olhando para você e aceitando a condenação, você nunca muda, você nunca avança, você fica num ciclo de morte. Mas quando você olha para o Senhor, você pode avançar, você pode vencer, você pode receber de Deus. Hoje eu quero falar para você: rejeite toda culpa, rejeite toda condenação. Eu vou falar de alguma outra coisa aqui, só para que você tenha mais clareza sobre isso. No livro de Levíticos, quando a palavra de Deus ela vem falar sobre as leis ali, ela fala de algo interessante. Então ela fala a respeito da lei da restituição. E ela fala o seguinte: se alguém, por algum acaso, tiver roubado seu irmão, no dia de oferecer a oferta, ele virá e trará a oferta. E junto com a oferta pela culpa, ele trazia a oferta da culpa. Mas junto com a oferta da culpa, ele vai trazer a restituição do que ele roubou. Ele vai trazer a restituição mais a quinta parte. Ou seja, 100% mais 20%. Então vamos supor o seguinte: você pegou e roubou R$100 de alguém. No dia de vir trazer a oferta pela culpa, você traz a oferta pela culpa. Naquela época era um cabrito, era um boi, era uma pomba. E você traz mais 120 para você restituir aquilo que você roubou. Sabe o que é interessante, irmãos? Que quando Jesus morreu, Ele se tornou a nossa oferta pela culpa. Quando Jesus morreu, Ele se tornou aquele que perdoa os nossos pecados. Ele se tornou a propiciação pela nossa culpa. Mas a lei, ela foi completamente cumprida. Então no Salmo, o Senhor fala o seguinte: mais numerosos que os cabelos da minha cabeça são os meus inimigos. Por isso, eu vou restituir o que eu não roubei. Ou seja, o Senhor vem, perdoa o seu pecado, mas Ele restitui a dívida que você tinha em relação àquele pecado. Qual que é a dívida? Não sei porquê, mas o Senhor está me incomodando a respeito de filhos. Talvez você é uma mãe, você foi ausente, você não teve sabedoria para criar, você não consegue voltar atrás no tempo mais para criar seu filho no caminho do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela fala que Deus vai te restituir 120 a vida e na unção que ele vai receber. Ele vai ser salvo, que ele vai ser curado, que ele vai ser transformado. O seu casamento vai ser restituído. Rejeita toda culpa, rejeita toda condenação. Deus tem o melhor para você. A condenação, ela é a raiz de todos os males. O diabo usa a lei para isso. 1 Coríntios 15:56 fala assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que a lei gera? A lei gera condenação. Então vamos ler o versículo de novo. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a condenação. Sempre que você está condenado, o pecado toma força. Sempre que o pecado toma força, o resultado final é morte. Mas hoje Deus quer liberar a vida, poder de ressurreição sobre você, sobre a sua casa. Você pode receber isso de Deus. Aleluia. Sabe, você pode ser livre disso, em nome de Jesus. Porque Paulo chama a lei de ministério da condenação. 2 Coríntios 3:9, Paulo fala o seguinte: porque se o ministério da condenação, gravado em pedras, teve glória, muito maior glória é o ministério da... Hoje nós recebemos do ministério da... Ele tem maior glória. Deus tem glória para a sua vida e para a sua casa. Teve uma mulher, foi pega em adultério. Quando ela foi pega em adultério, ela se encontrou com o Senhor. Eles levaram ela até o Senhor para apedrejar ela. E no livro de João, capítulo 8, verso 10, nós vemos qual era o coração de Jesus em relação àquele pecado. E diz o seguinte: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques. Irmãos, tem uma chave aqui. Primeiro Jesus falou: eu não te condeno.
Depois ele falou: vá, não peque mais. Por que isso? Porque 1 Coríntios 15:56 fala: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, se não tem mais lei, se não tem mais condenação, agora ela pode vencer. Quando você recebe o perdão, você tem força para vencer o pecado, ser livre daquilo que tem afligido você. Tem pessoas que pensam que pregar a condenação que vai livrar você disso, mas é o contrário. Quando nós recebemos, nós podemos avançar. Então nós precisamos ter clareza, ter certeza a respeito disso. O Senhor nos livra de todo o mal. Ele nos leva a desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Sabe, tem algumas características de alguém que está condenado. E essas características normalmente elas são muito tristes. Alguém que está condenado, ele está sempre procurando um culpado. Adão pecou. E Adão não teve a coragem de pôr a culpa em Deus por causa do pecado dele. Adão pecou. Deus perguntou: o que é isso, Adão? Falou: ó, a mulher que o Senhor me deu, eu não queria mulher, eu não queria casar. O Senhor me deu uma mulher, ela me deu o fruto. Adão pôs a culpa em Deus. Pequei, a culpa é do Senhor. A mulher pôs a culpa na serpente. Mas o final dessa história é que Deus matou o animal para liberar e para perdoar, para mudar a história deles. O cordeiro foi morto. Então, eu posso ter essa certeza. Segunda característica é que essa pessoa que está condenada, ela vive se escondendo. Ela não quer participar, ela quer ficar longe. Ela tem medo. A quarta característica, ela tem uma passividade, ela não quer trabalhar, ela não quer se envolver. Eu quero falar para você, quando você entender que você é perdoado, você não é mais condenado, vai ter liberdade em Deus para avançar em todas as coisas. Deus tem isso para você, meus irmãos, né? E a última coisa que eu quero citar a respeito do sentimento de inferioridade. Quem se sente condenado está sempre pensando que está condenado, que Deus não se importa com você, que Deus não tem o melhor para você. Eu quero falar para você, você não é inferior, pelo contrário. Deus, Ele quer que você tenha clareza. Você já foi perdoado, você é amado. O Espírito Santo vai te convencer a respeito disso. Amém? Então Ele vai te convencer da justiça. Ele vai testificar que você é filho. Você pode confessar essa realidade de Deus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Quero te convidar a orar por isso. Nós vamos declarar: nós somos filhos, nós somos justos, amados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. O Espírito não está te convencendo de pecado, nem está te acusando. Pelo contrário, o Espírito está testificando no seu coração: você é filho de Deus, você é amado, você é perdoado. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Senhor, eu coloco Deus diante de Ti, Pai, desses irmãos. Nós cremos, Pai, o Teu Espírito testifica que nós somos filhos, que nós somos salvos, que nós somos amados. Por isso, Pai, eu rejeito agora toda condenação. Nós sabemos, Pai, que o problema é a condenação, mas que o Senhor não nos condena. Quem nos condena é o diabo. Por isso nós declaramos que toda voz do diabo nas nossas mentes se cale agora, em nome de Jesus. Que nós possamos ser cheios de vida, cheios de fé, cheios de ousadia. Que o Teu Santo Espírito venha encher os nossos corações e venha nos renovar na graça do Senhor, em nome do Senhor. Amém e amém. Vamos participar da mesa do Senhor. É o caso, o pão. Se você estiver participando, declare, enche o seu coração de fé, enche o seu coração da convicção que você é completamente perdoado. Em nome do Senhor Jesus.
Levanta seu pão. Levanta seu pão. Senhor, nós apresentamos ao Senhor, Deus, esse pão. Esse pão, o corpo de Cristo, foi moído pelos nossos pecados. Ao participar desse pão, nós recebemos saúde, vida, a abundância da parte de Deus. E nós declaramos que nós somos curados, livres, Deus, de todo mal, em nome de Jesus. Levanta seu cálice. Senhor, nós apresentamos a Ti esse cálice. Esse é o cálice da nova aliança, onde nós somos lembrados que nós já fomos completamente perdoados. Por isso, ao participar, nós repreendemos toda condenação, todo espírito de medo, de inferioridade, de afastamento, e nós declaramos que nós podemos ter ousadia, fé e avançar para o seu chamado e para manifestar a sua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Participa do pão, participa do cálice.